No Mitologia de hoje, eu vou contar a história de um dos mais belos romances da mitologia grega, que começa com um sequestro. Para começar, a gente tem que obviamente falar da origem da deusa Perséfone, que na verdade é bem simples. Zeus viu um rabo de saia e mais uma vez não conseguiu manter o zíper fechado, sendo nesse caso Deméter, a deusa da agricultura e da colheita. E para quem está interessado na cronologia, isso foi depois do fim do casamento com Metis e antes do casamento com Hera. De qualquer maneira, assim nasceu Perséfone, uma deusa muito gentil e muito amada por todos. E fora isso, ela também era bem ingênua, mesmo sendo adulta. Mas aí já é culpa da mãe dela, porque Deméter era muito super protetora, ela sempre tratou a filha como criança. E quando Perséfone chegou na idade de namorar, então nem se fala. A deusa da colheita não deixava ninguém chegar perto dela. E mesmo que chegassem, ela já tinha sido instruída pela mãe a rejeitar qualquer um. Então, em determinado dia, os deuses do Olimpo se reúnem em um banquete para comemorar a vitória sobre o monstro Tifão, que tinha acabado de ser derrotado. Mas o que eles não esperavam era a aparição de Hades, o deus do submundo, que veio tirar satisfação sobre o tal monstro. Só que na hora que ele chegou no Olimpo, ele imediatamente viu Perséfone. E pela primeira vez, seu coração gelado bateu mais forte. Mas mesmo assim, ele foi até Zeus e disse que precisava ter uma conversa em particular. Olá, irmão! Há quanto tempo? Que bom que você veio ao nosso banquete de comemoração. Você com certeza ouviu da minha vitória sobre Tifão. Tá, chega de papo furado. Todo mundo sabe que você não me convidou para esse banquete, e mesmo que tivesse, eu não viria. Eu só tô aqui pra resolver alguns assuntos com você. Pra começar, eu sempre soube que você trapaceou na hora de decidir quem ia ficar com cada reino. Um babaca egocêntrico que nem você jamais aceitaria algo que não fosse o céu. Enquanto isso, eu tive que ficar com o submundo e agora todo mundo me odeia. Olha que bacana. Calma, não é bem assim. Calma o caralho! O teu ego inflado cria problema com todo mundo. Você devorou tua própria esposa grávida por medo de perder o trono. Tu fez treta até com a Vogaia, mano. Porra! E aquela véia maldita me cria um bicho gigante no meu porão por tua causa. O que, a propósito, você não viu porque você estava aqui na superfície. Mas o desgraçado saiu quebrando tudo lá embaixo. E deixou um buraco no teto do tamanho do cu do Dionísio. Todo mundo tentou fugir, foi um inferno. Eu entendo, você tem razão. Se houver alguma coisa que eu possa fazer por você, eu peço que diga. Tu vacilou feio comigo, brother. Mas sim, tem uma coisa que você pode fazer. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma deusa que chamou minha atenção. Pelo que eu vi, o nome dela é Perséfone. E ela me pareceu uma garota muito meiga, muito gentil e obviamente muito bonita. E eu senti uma conexão. Então eu queria pedir sua permissão para namorar com ela. Você sabe que ela é tua sobrinha, né? Ah, você vai querer falar de incesto agora? Ok. Então quem que é a mãe dela? A questão não é essa. Por mim, não haveria problema nenhum. Mas Deméter jamais vai permitir esse relacionamento. Muitos deuses já tentaram se aproximar de Perséfone. E nenhum conseguiu. E eu acredito que Perséfone gostaria de você. Mas debaixo da asa da mãe dela, você não tem chance. Bom, então talvez eu tenha que afastá-la da mãe. Você tá pensando em sequestrar Perséfone? Todo mundo já me odeia, que diferença vai fazer? Então, após as festividades, Perséfone saiu para colher flores, como já era do seu feitio. E Hades discretamente foi acompanhando de longe, contemplando sua beleza e inocência. E quando ela se distanciou o suficiente dos outros deuses, ele subitamente aparece à sua frente. Perséfone se surpreende, mas não se assusta. Então, eles começam a conversar, e a garota rapidamente se vê maravilhada com as histórias que ele contava, com o quão fascinante era o submundo e o quão importante era o seu trabalho lá, chegando à conclusão de que esse deus considerado tão sombrio não era tão mau como todos diziam. Mas mesmo com os sentimentos que estavam surgindo em seu coração, ela obedecia à ordem de sua mãe e mantinha distância. Então, percebendo isso, Hades delicadamente se aproxima e pergunta: "Você confia em mim?" Perséfone hesita por um momento, tentando recuperar o fôlego que fugiu de seus pulmões. E após um doce suspiro que já deixava claro sua vontade, ela responde: "Sim." E antes que mais palavras pudessem ser ditas, ela sentiu seus lábios se aproximando e perdeu o chão. Não, literalmente! Hades abriu um buraco no chão e eles caíram até o submundo.
E não demorou muito para que Deméter percebesse o seu desaparecimento, deixando ela apavorada e fazendo com que ela abandonasse todos os seus afazeres para procurar a filha. Enquanto isso, no submundo, Hades mostrava todo o seu reino para Perséfone. Quer dizer, primeiro ele perguntou se ela estava com fome e ofereceu algumas sementes para ela comer. Lembra dessa parte? Isso vai ser importante depois. De qualquer maneira, ela pôde conhecer todo o submundo. E ao contrário de sua mãe, ele não a tratava como criança, deixando que ela explorasse todos os lugares fascinantes que até então ela só tinha ouvido falar em histórias. Deixou até ela brincar com o Cérbero. E ao mesmo tempo, Hades era extremamente gentil e atencioso, como nunca tinha sido antes de conhecer a jovem deusa. E as mudanças de atitude no deus do submundo não ficam mais evidentes do que no momento em que Perséfone, sentindo pena das almas sofredoras à sua volta, questionou por que todas elas estavam no mesmo lugar, tanto honestos quanto criminosos penando igualmente. E Hades, que até então só tinha indiferença e desprezo pela humanidade que o odiava, pela primeira vez sentiu compaixão, e imediatamente ordenou que fosse construído um lugar de repouso para as almas justas e de bom coração, surgindo assim os Campos Elíseos, a versão mitológica do paraíso. O casal então passa um longo período juntos, e os seus sentimentos vão se tornando cada vez mais fortes, até que em determinado dia, Hades encontra Perséfone sozinha chorando. Ele pergunta o que foi, e ela diz que esse tempo que eles passaram juntos foi maravilhoso, e que ela está completamente apaixonada. Mas ao mesmo tempo, ela também amava sua mãe e sentia muito sua falta. E a propósito, eu acho que esse é um bom momento para voltar a falar dela. Deméter estava muito triste com o desaparecimento da filha, e por isso parou de cuidar das plantações, deixando as terras inférteis e causando fome no mundo inteiro. O que foi deixando os outros deuses extremamente preocupados, a ponto de que Hélio, o deus do sol, veio diretamente falar com ela. Porque enquanto ele fazia uma de suas viagens diárias com sua carruagem voadora, ele viu quem tinha levado Perséfone. E quando Deméter soube quem foi, ela ficou putaça e foi imediatamente falar com Zeus. Eu sei quem levou minha filha! Foi aquele safado do Hades! Ai, a minha Pepe! A mãe estava certa! Ele sempre foi a ovelha negra da família! Calma, vamos analisar a situação. Eu não quero saber! Eu vi vocês dois de papinho no dia que ela sumiu! E ai se eu descobrir que você tá metido nessa, hein? Na verdade, não interessa! Você vai trazer nossa filha de volta agora! Ou Urano não vai ser o único castrado dessa família! Então Zeus, sabendo que ela não ia voltar a cuidar das colheitas enquanto essa situação não se resolvesse, decidiu que ia ter que fazer um acordo com Hades. E para isso, precisava escolher alguém para levar a mensagem e buscar Perséfone. Então, ele chamou seu filho Hermes, o motoboy do Olimpo. Algum tempo se passa e logo Hades recebe a tal visita. E aí, tio Hades, firmeza? Então, seguinte, meu pai pediu pra avisar que o bagulho tá ficando louco lá em cima. A tia Deméter largou o serviço, tá todo mundo passando fome, e ela disse que não vai voltar pro trabalho enquanto a Perséfone não subir. Então, eu vim aqui pra passar essa mensagem e levar ela pra casa, beleza? Fala pro teu pai descer aqui agora. Então, eu não quero desrespeitar, mas ele falou... Agora! Ai, tá bom, tô indo. Aí algumas horas se passam e Zeus aparece. Você não precisava assustar o garoto. Um pouco de trauma na juventude melhora o caráter. Não é à toa que um mimado criado pela avó que nem você terminou desse jeito. E é por atitudes como essa que o seu lugar é no submundo sozinho. É, talvez. Mas Perséfone gosta de mim e não há nada que você possa fazer. Você sabe muito bem que eu sou mais forte que você. Se eu quisesse, eu poderia levá-la embora agora, sem nenhuma dificuldade. Mas eu não quero que haja violência entre eu e você, irmão. Então, farei uma proposta que você não tem como recusar. Por metade do ano, Perséfone ficará com você no submundo. E na outra metade, no Olimpo com sua mãe. Perséfone comeu as sementes do submundo. Sim, e você sabe muito bem o que isso significa. Todos que comem as sementes estão presos no submundo até que eu diga o contrário. Então, como eu falei antes, não há nada o que você possa fazer.
Tendo dito isso, eu aceito sua proposta. Quando essa conversa acabar, eu mesmo vou levá-la à superfície. Mas que fique claro que não é por sua causa e nenhum dos outros playboyzinhos que moram com você no Olimpo. Eu tô fazendo isso porque eu sei que Perséfone sente falta de sua mãe. E eu quero que ela seja feliz. Mesmo que por metade do ano eu não seja. Uma decisão muito nobre de sua parte, irmão. Eu agradeço. Tá. Só vai embora antes que eu descubra que você engravidou alguma defunta por aqui. E assim a questão se resolveu. Ela passaria metade do ano no Olimpo e metade no submundo. Sendo que toda vez que Perséfone ia ficar com Hades, sua mãe ficava inconsolavelmente triste e parava de cuidar das suas funções, fazendo a terra esfriar e a vegetação perecer. E quando sua filha voltava à superfície, Deméter ficava tão feliz que tudo voltava a florescer, as colheitas eram fartas e as flores mais lindas surgiam. E segundo a mitologia, foi assim que surgiram as estações do ano. Tanto que essa história também é conhecida como o mito das estações, fazendo com que Perséfone seja ao mesmo tempo a rainha do submundo e a deusa da primavera. E agora, para concluir, só tem uma coisa que eu ainda não comentei. Na maioria das versões dessa história, a concepção de Perséfone aconteceu quando Zeus estuprou o Deméter. E o mais assustador é que isso não é a pior coisa que ele já fez. E vocês vão descobrir isso no próximo Mitologia. Até mais!